Tenho o prazer de apresentar para vocês o professor Jean-Paul Metzger. Ele é professor, ele é colega nosso, que a gente tem muito orgulho de ter aqui no IB. Ele é professor titular do Departamento de Ecologia. Ele obteve seu mestrado e doutorado na Universidade de Toulouse, na França. Trabalha há 25 anos em temas como ecologia da paisagem, conservação da biodiversidade e principalmente trabalhos voltados para a Mata Atlântica brasileira. Além da diversidade de linhas de pesquisa, o professor Jean-Paul tem uma carreira de publicações científicas do mais elevadíssimo nível, que inclui trabalhos como Science e Nature, e teve uma série de cargos e posições importantes, entre as quais ter sido coordenador de programa de pós-graduação, foi chefe da comissão de pesquisa aqui do Instituto de Biociências. Ele foi e é editor associado de revistas muito conceituadas na área de ecologia, como Biological Conservation, Landscape Ecology e outras, né? E é editor-chefe de uma revista chamada Perspectives in Ecology and Conservation. Tem outros cargos e funções, como, por exemplo, é membro do Comitê Científico do Centro de Síntese de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, CNPq, e ele é membro do Comitê de Coordenação do Programa Biota FAPESP. Então, é um prazer ter a aula do professor Jean nesse curso, uma pessoa tão bem versada em assuntos relacionados à conservação. Tá? Então, passo a palavra e fico mais uma vez agradecida por ter concordado em colaborar com esse curso. Tá? Prazer recebê-lo de volta. Obrigado, Regina. Obrigado pela apresentação. Até parece que eu sou mega importante, né? Mas é. Mas então, vou baixar um pouquinho a bola, assim, e eu vou falar de uma parte aqui de conservação, que é um assunto que eu entendo um pouco mais, e discutir com vocês essa questão de ética, né, de valores que a gente usa para nortear nossas ações de conservação. E eu acho que é muito mais um diálogo, né, eu acho que eu vou aprender com vocês na discussão. Eu vou fazer uma apresentação que eu espero que seja relativamente rápida, muito mais para, sei lá, fomentar uma discussão depois, e aí a gente dialoga, né. Acho que vai ser melhor a gente dialogar, de fato. Então, agradeço Regina, João, Cida, todo mundo que está, a Célia, todo mundo que está na organização do curso pelo convite. Agradeço vocês todos aí também pela presença, e eu vou começar aqui. Então a ideia aqui é falar um pouquinho para vocês sobre o que guia, né? Quais são os motivos, as razões, os valores que guiam a conservação de espécies, que está muito ligado a duas perguntas, né? O porquê que a gente quer conservar biodiversidade e para quem que a gente quer conservar essa biodiversidade. E para iniciar a conversa, eu queria colocar aqui alguns dados da Convenção da Diversidade Biológica das Nações Unidas, porque em 2020 a gente acabou a década, né, o decênio das Nações Unidas, que era focado na biodiversidade, e onde, há algum tempo atrás, foram postos um conjunto de metas de conservação da biodiversidade em escala internacional, e a gente teve a possibilidade, o ano passado, o ano retrasado, de avaliar até onde a gente conseguiu avançar. Então, a Convenção da Diversidade Biológica é uma ação, digamos assim, é um plano estratégico dentro das Nações Unidas. Ela foi formada na Rio 92, e desde então ela se reúne a cada 2 anos, né? O conjunto de nações que faz parte dessa convenção se reúne a cada 2 anos. A gente vai ter a próxima reunião esse ano, acho que em novembro, na China, e a cada 2 anos, então há uma avaliação. Mas muito importante é que em Nagoya, há 10 anos atrás, a gente teve a definição desse plano estratégico da década da biodiversidade, 2011-2020, com essa visão, né, de viver em harmonia com a natureza, né, o que a gente precisava fazer, valorizar a biodiversidade, conservar, restaurar essa biodiversidade, e principalmente reduzir as ações negativas, né, que impactam e aceleram as perdas de espécies. E, então, há 10 anos atrás, em Nagoya,
que é a província de Aichi, ou Aichi, né, tem diferentes pronúncias, foram definidas 20 metas de conservação. E aí, para cada uma dessas metas, em 2020, a gente avaliou o grau de atingimento da meta. E aí foram definidos, assim, 5 níveis de atingimento, né? O nível 5, que é essa flecha que está em azul aqui, significa que, ao longo do tempo, a gente foi acima da meta, né? Esse T é o target, né? Meta, né? Então, o 5 significa que a gente esteve acima da meta, o verde, o 4, que significa que a gente esteve dentro da meta, que a gente está evoluindo dentro do que a gente tinha planejado, o 3 significa que a gente está abaixo da meta, o 2 que a gente não evoluiu, nem piorou, e 1 que a gente, de fato, regrediu, né? Retrocedeu em relação à meta, em relação à situação aqui em 2010. E eu acho que essa figura que está apresentada aqui à direita, ela mostra uma síntese do que aconteceu. Então, aqui a gente tem meta por meta, né, a Target 1 até a Target 20, e para cada uma delas tem uma porcentagem aqui que indica, né, o quanto que a gente avançou. Então, o cinza quer dizer não informação, o vermelho é quando a gente não teve progresso, o violeta aqui é quando a gente regrediu, o amarelo significa que a gente progrediu, mas não o suficiente, e apenas o verde e o azul quer dizer que a gente avançou, né? O verde dentro da meta e o azul acima da meta. Né? Então, assim, o primeiro olhar que a gente tem para essa, eu não vou analisar meta por meta, né? Mas o primeiro olhar que a gente tem aqui no global é que em pouquíssimos casos a gente atingiu a meta e ainda atingiu parcialmente essa meta, e para apenas 2 metas a gente foi acima da meta. Né? Ou seja, é um resultado bastante decepcionante, e eu acho que é bastante revelador que acabou a década da biodiversidade e a gente entrou numa nova década, que é a década da restauração. O que revela, né, que, na verdade, a gente precisa muito mais agir para recuperar o estrago que foi feito no passado do que, de fato, para apenas conservar o que a gente tem hoje em dia. Né? A gente precisa conservar o que a gente tem e ir além através de ações de restauração. Esse retrato relativamente negativo, né, que a gente tem da evolução das nossas ações nesses últimos 10 anos, ele é condizente com outros exercícios. Né? Então, em 2005, teve a avaliação ecossistêmica do milênio, que também foi um painel internacional de mais de 100 cientistas no mundo todo, que olharam para diferentes tipos de serviços, né, benefícios que a gente tem a partir da biodiversidade, e aqui a gente percebe também que tudo que está com flechinha vermelha para baixo significa que a gente teve perda desses serviços. Né? Então, na grande maioria dos casos, já em 2005, a gente tinha tendências negativas. A mesma coisa acontece com o relatório do painel intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos das Nações Unidas também, que mostrou no relatório global deles em 2019, 2020, também tendências negativas, né, de perdas de diferentes tipos de serviços ecossistêmicos e também com risco aí de extinção de 1 milhão de espécies em nível mundial. Ou seja, todas essas notícias são notícias extremamente negativas, né, mostrando que, de uma certa forma, as nossas ações, né, de desenvolvimento, né, de uso de recursos naturais, de consumo desses recursos, de expansão das nossas fronteiras agrícolas, das nossas atividades que poluem o ar, enfim, todas essas nossas ações, que muitas vezes são voltadas para o nosso benefício, elas impactam as outras espécies de forma negativa e acabam também nos impactando, porque uma vez que a gente impacta o ambiente que a gente vive de forma negativa, a gente também impacta o nosso próprio bem-estar de forma negativa. Mas alguns por aí vão dizer, e daí? Né? Alguns presidentes, né, vão dizer, e daí? Por que a gente tem que se preocupar com essa questão da extinção de espécies se a gente olhar no tempo geológico, a gente já teve várias ondas de extinções, né? A gente teve vários momentos
onde a gente teve ritmos mais acelerados de extinção, e essas comunidades do planeta Terra como um todo se recuperou, né, ao longo do tempo, né, mesmo que a gente tenha variações, um decréscimo em biodiversidade, né, uma tendência de decréscimo de biodiversidade, essas oscilações de biodiversidade, elas são naturais, a gente tem momentos de muita perda que são recuperadas, né, em tempos geológicos ao longo do tempo. Ou seja, por que a gente tem que se preocupar tanto com essa nova crise, né, de biodiversidade que a gente vive hoje em dia, que é uma crise que está sendo acelerada pelas atividades humanas, né? E aí eu gosto muito dessa frase, né, que foi dita por um famoso botânico britânico, né, o Prince. Ele diz aqui que a crise ambiental é, na verdade, uma crise moral, né, no sentido que, tá certo, né, a extinção de espécies é algo natural, que acontece mesmo independentemente do homem. Mas a crise que a gente está vivendo atualmente é uma crise que está totalmente ligada às ações humanas. E, desta forma, é justo a gente se perguntar se é normal ou é justo a gente ver outras espécies sendo extintas e não fazer nada. É justo a gente entender que parte das nossas ações está levando outras espécies à extinção. Enfim, é justo que a gente leve outras espécies à extinção. Qual que é o nosso comportamento diante desse fato, né? O fato que o nosso bem-estar muitas vezes significa o não bem-estar de outras espécies e a extinção de algumas outras espécies. E, obviamente, então, isso está relacionado com o que a gente considera que é justo, que é errado, que é correto, e não existe uma única resposta, né? Enfim, se é justo, se não é justo, acho que depende muito de valores, né? E depende não apenas de valores, mas depende, assim, de por que a gente acha que é importante conservar a biodiversidade e para quem que a gente quer conservar essa biodiversidade, né? Whose conservation, né? Para quem que a gente quer conservar a biodiversidade? E a gente pode querer conservar a biodiversidade para o nosso bem-estar. Eu acho que esse pode ser um motivo, né? Eu acho que pode parecer justo para algumas pessoas. Essa visão um pouco mais utilitária, digamos assim, da biodiversidade a serviço do homem, ela está expressa nessa frase, né, que é uma propaganda do Conservation International, onde eles colocam aí que a natureza não depende das pessoas, mas as pessoas dependem da natureza, né? E tem muita coisa para a gente analisar nessas duas frases, né? Porque, primeiro, está posta aqui uma dicotomia que natureza e pessoas são coisas distintas, né? Então, que interagem, mas não necessariamente fazem parte de um mesmo sistema, o que a gente pode questionar. Mas o que está por trás aqui é que, basicamente, a gente depende da natureza e, logo, a natureza tem um valor utilitário para o nosso bem-estar, né? Para a nossa sobrevivência, inclusive. E isso está muito imbuído numa noção que começou a se tornar muito mais popular junto com a avaliação ecossistêmica do milênio, que é a noção de serviços ecossistêmicos, né? Que são os benefícios que as pessoas obtêm a partir dos processos naturais dos ecossistemas, sendo esses benefícios percebidos ou não percebidos. Então, quais são esses serviços ecossistêmicos, né? Atualmente, a gente divide esses serviços em 3 grandes categorias, né? Os serviços de provisão, que são bens materiais, como alimento, madeira, água, fibras, biomoléculas que podem servir como, que têm propriedades farmacêuticas, energia, enfim, são bens de provisão, bens de consumo, materiais. A segunda categoria são serviços, aí não são mais bens materiais, mas são serviços de regulação, então, são processos de depuração, melhoria da qualidade da água,
são processos de captura de carbono que permitem com que a gente tenha um clima mais ameno, processos de sombreamento, que, por exemplo, em áreas urbanas são importantes para a gente amenizar as ilhas de calor, os processos de polinização, de controle de pragas são importantes para a agricultura, enfim, a gente tem uma série de serviços de regulação, né, que são processos ecossistêmicos, biológicos, que nos beneficiam e que não são bens consumíveis, né, como os serviços de provisão. E a gente tem também um conjunto de serviços que são considerados aqui serviços culturais, que estão ligados com uma apreciação estética da natureza, que muitas vezes está ligado a um bem-estar psicológico, ao fato que áreas naturais também incentivam a recreação, o ar puro, então a gente tem todos os serviços, digamos, de espairecimento, né, de se sentir fora, né, desconectado do nosso mundo urbano cheio de estímulos que muitas vezes nos deixam hiperagitados. Enfim, então, esses serviços culturais, eles permitem um pouquinho esse relaxamento, prática de esporte, que tem uma série de outros benefícios fisiológicos para a gente. E todos esses serviços têm valores econômicos, né? E é em função desses valores econômicos que eles começaram a entrar na moda, né, a partir de 2005, mas possivelmente o artigo que mais chamou atenção para o valor desses serviços ecossistêmicos, que estão ligados também à biodiversidade, é o artigo do Constanza, né, publicado na Nature, já em 1997, que é um artigo mega citado, entre os 20 mais citados da Nature, citado tanto com críticas quanto com repercussões, né, um monte de estudos vieram a partir dele, mas aqui ele mostrou, aí avaliando acho que 18 serviços ecossistêmicos em 17 biomas no mundo todo, que se a gente valorasse economicamente, né, monetariamente, esses serviços ecossistêmicos, eles teriam um valor global, né, de 31 trilhões de dólares no ano, o que é praticamente 2 vezes maior que o PIB mundial, né, que era estimado aí naquela época de 18 trilhões de dólares por ano. Ou seja, esses serviços que muitas vezes são externalidades dentro do nosso sistema econômico, eles valem muito, né? E muitas vezes as nossas atividades que desconsideram esses serviços estão dilapidando esses serviços e podem prejudicar a produção dos nossos bens no futuro. E, bom, a partir de 1997 a gente tem um monte de estudos aí dentro dessa área de economia ambiental que mostram que, enfim, é importante o valor per capita, e a gente tem valores aqui nas Américas, né, de 25 mil dólares per capita por ano a 33 mil dólares per capita por ano na América do Sul, valores por hectare que variam aí de 4 mil a 8 mil dólares por hectare por ano, que é muito mais do que muitos sistemas agrícolas, né? Então, se ganha mais, muitas vezes, mantendo a vegetação nativa do que substituindo aquela vegetação nativa por uma área produtiva, sei lá, de cana ou de qualquer outra coisa, porque você tem os serviços ecossistêmicos que a gente não valora, né? Porque eles estão lá e a gente se beneficia, muitas vezes sem perceber, mas a gente se beneficia e a gente só percebe quando a gente perde, né? Outro dado também econômico interessante, há 2 anos atrás, em um artigo que eu liderei, a gente mostrou o impacto que haveria na extinção das reservas legais. As reservas legais é um instrumento do Código Florestal, do novo Código Florestal, né, a Lei da Conservação da Vegetação Nativa, e dentro do nosso caótico governo, havia a possibilidade de se extinguir essas áreas de conservação em áreas privadas, né? E aí, simplesmente para mostrar a importância delas, inclusive para os proprietários, a gente fez uma estimativa do valor dessas reservas legais, e esse valor era de 6 trilhões, mais ou menos, né? 6 trilhões por ano. Então, se a gente perdesse as reservas legais, a gente perderia 6 trilhões por ano, que é uma enormidade, né? Mas, além desses valores econômicos, né, existem outros valores que são tão importantes quanto,
e inclusive valores ligados à saúde humana, né? E aí saúde entendida de uma forma ampla, né? Como o bem-estar físico, psicológico, espiritual e social, né? Então, existem hoje em dia, assim, existem muitos artigos que mostram essa relação entre bem-estar e a convivência, né, a conexão do homem com a natureza, com outras espécies, ou com o ambiente mais natural. E eu só quero colocar 2 estudos assim muito pioneiros, que eu acho que são muito, pelo menos para mim, muito chocantes, né, que são estudos médicos feitos em hospitais, em que eles mostraram o poder da natureza na recuperação de pacientes, né. O primeiro estudo aqui, ele comparou pacientes que retornavam de uma cirurgia e que eram alocados em quartos onde eles tinham a recuperação. Parte desses pacientes eram alocados em quartos que tinham uma vista para árvores, né, para a natureza, e parte era alocada em quartos cuja vista da janela era uma parede, né. E não que eles tenham feito isso propositalmente, mas eles perceberam isso a posteriori. E o que eles perceberam depois, né, testando de uma forma mais detalhada, qual que era a variação na quantidade de analgésico necessários para a recuperação desses pacientes ao longo do tempo. Então, o que eles perceberam que no comecinho aqui da recuperação, 0 a 1 dias, o grupo árvore e o grupo parede tinham mais ou menos as mesmas necessidades de analgésicos, fortes, moderados e fracos, né? Agora, depois de 2 a 5 dias, o que eles perceberam era que o grupo parede precisava muito mais analgésicos fortes e moderados do que o grupo árvore, enquanto que o grupo árvore, na verdade, já se contentava de analgésicos mais fracos. E depois de 6, 7 dias, essa diferença entre os 2 grupos desaparecia. Mas, enfim, primeiro indicativo, 1983, primeiro indicativo fortíssimo que apenas a vista do verde, né, de natureza, já pode ter um impacto na recuperação dos pacientes. E o outro estudo ainda mais chocante, né, porque aí não tinha nem mais vista de janela, era apenas quadro pendurado na parede. Aí era um hospital psiquiátrico, e aí eles tinham pacientes em que o quarto não tinha quadro, outros que tinham quadros retratando natureza, outros que tinham quadros retratando uma representação abstrata da natureza, que é um quadro do Van Gogh, e outros um quadro totalmente abstrato, né, do Pollock. E aí o que eles avaliaram foram os gastos com ansiolíticos ou antidepressivos, não sei, nesses 4 grupos, né, pacientes com o mesmo tipo de deficiência psicológica, não sei dizer o que é. Mas o que é assustador de ver aqui é que o gasto com ansiolíticos ou com medicamentos com o grupo natureza é muito mais baixo do que o grupo controle, que não tinha nada. E também interessante ver que uma representação abstrata da natureza, tá certo que é um quadro do Van Gogh, que não é uma pessoa que inspira paz, né? E que um quadro totalmente abstrato também não tinha um efeito muito diferente do controle. Né? Mas aqui, mais uma vez, assim, uma representação através de um quadro pendurado na natureza já tinha um efeito no bem-estar dessas pessoas. Enfim, só para colocar para vocês assim, alguns valores utilitários da natureza, né? Que, aí pensando a natureza como um bem para nós, né? Para nós humanos. E esses valores, pensando de uma forma muito econômica, o valor econômico total ele é uma somatória aí de 2 valores, um valor de uso e um valor de existência. Né? O valor de uso também pode ser dividido em uso direto, né, que é o consumo de bens materiais, como madeira, fármacos, essências, pesca, etc. Os valores indiretos, né, que estão ligados aos serviços de regulação, como fixação de carbono, conservação do solo, diluição de poluentes, etc. E aí a gente tem um outro conjunto de valores, o valor de opção, né, que é um de uso futuro, mas também que é de uso para o benefício das pessoas. Mas o que é interessante de chamar a atenção aqui é esse verdinho,
que é o valor de existência, que em termos econômicos é muito mais difícil de ser valorado, né? Que seria o valor de não uso, né? Então, o valor da espécie de existir simplesmente por existir, né? Não sei se até que ponto isso existe ou não, né? Que seria o valor intrínseco da espécie. Eu vou voltar nesse ponto do valor intrínseco daqui a pouco, né? Mas, enfim, eu acho que, voltando aqui, a gente tem valores que são claramente relacionados ao uso, direto ou indireto, né? Então, o nosso bem-estar, a partir do uso ou da biodiversidade, ou de um produto da biodiversidade, e a gente tem outros valores que estão ligados à existência da espécie, né? A apreciação da existência, o bem-estar que a existência de outra espécie propicia para a gente, que também não deixa de ser um valor instrumental, né, de utilitário. Mas, enfim, esse é um ponto. O segundo ponto eu acho que entender por que a gente conserva depende muito de qual que é a visão com que a gente percebe essa natureza. Então, a gente pode perceber a natureza de uma forma totalmente dicotômica, como pessoas fazendo parte de um sistema social, econômico, que é totalmente distinto do sistema ambiental natural. A gente pode entender que esses dois sistemas são mais ou menos independentes, mas eles se sobrepõem. Ou a gente pode entender que, na realidade, essas coisas se misturam, sendo que natureza faz parte de um sistema mais amplo, que é um sistema social, econômico, que é muito uma visão das ciências econômicas neomalthusianas, né? Ou a gente pode entender que, na realidade, as pessoas fazem parte de um sistema natural mais amplo, ou que essas duas coisas se confundem e que é totalmente insignificante a gente querer separar a natureza de pessoas ou de cultura, né? Tá tudo junto. Para tentar colocar todas essas coisas juntas, né, e a gente tentar entender um pouco quais são esses valores que permeiam, né, que estão na base, digamos, da forma com a qual a gente age em relação à natureza e principalmente em relação à extinção de espécies, né, o grupo do IPBES, né, que é esse painel intergovernamental de biodiversidade e serviço ecossistêmico, um grupo internacional, esse grupo desenvolveu um framework, né, um arcabouço teórico sobre visões da natureza do futuro, né, onde a gente tenta, eu fiz parte desse trabalho, onde a gente tenta relacionar como que diferentes concepções, né, diferentes valores do sistema ambiental estão permeando a nossa interação com ele e como que isso pode ser utilizado para pensar em planejamento de futuros positivos na nossa interação com o ambiente natural. E aí, então, voltando um pouquinho para a questão, né, de por que a gente, para quem que a gente maneja a natureza e qual que é o valor que está por trás, né? E, em geral, a gente pensa em dois valores, né, que é o valor que eu acabei falando mais, que é o valor utilitário, né, que está aí como nature as commodity, ou que é um valor mais intrínseco, que seria o valor de existência da espécie por si só, né, que é o nature for itself. E isso no eixo X. No eixo Y, a gente poderia pensar em manejos que seriam voltados para quem? Manejos voltados para as pessoas, né, para a gente, ou manejos voltados pensando no benefício da natureza, né, das outras espécies. Então, por exemplo, se eu faço um manejo voltado para a natureza, pensando em valores intrínsecos, né, isso é tipicamente, sei lá, conservação de áreas protegidas, onde eu tento isolar a ação humana, né, que é a concepção de unidades de conservação norte-americano era essa, né, vendo o homem como um elemento negativo, externo, né, uma dicotomia, criando impactos nas outras espécies. Então, se eu quero conservar as outras espécies pelo valor intrínseco delas, eu tenho que tentar apartar a ação do homem. Então, colocar o homem num canto, a natureza no outro, né? Então, isso é um exemplo.
No outro extremo oposto, né, eu posso pensar que a natureza tem valores utilitários, né, que são importantes para o nosso bem-estar, e eu posso fazer um tipo de manejo voltado a realçar, digamos, esses benefícios que a natureza traz para o homem. Né? Então, essa é uma possibilidade também. A gente pode misturar um pouquinho as coisas. Então, eu posso, por exemplo, considerar que a natureza tem valor utilitário, mas fazer um manejo voltado à conservação das espécies, né? E aí, tipicamente, a gente tem as atividades de ecoturismo, né? Que estão aí no sentido que uma natureza mais bem protegida estimula a atividade turística, né? E a atividade turística também gera dinheiro para você fazer o manejo dessa natureza. Então, a gente tem uma situação ganhador-ganhador. Agora, a gente tem um outro quadrante aqui que é um pouco mais complicado de ser explicado, pelo menos no mundo dicotômico, que seria tentar entender a natureza como através de valores intrínsecos, né, da natureza por ela mesma, e pensar no manejo para as pessoas. Né? Então, isso soa um pouco estranho. Porque, na verdade, acho que a gente está com uma dicotomia, né, com apenas dois valores, né, o valor intrínseco e o valor utilitário. Né? Agora, se a gente pensar de uma forma um pouquinho diferente e considerar que existe um terceiro valor que eu vou explicar um pouquinho para vocês, a gente pode imaginar que existe um triângulo de valoração do ambiente ou das outras espécies, onde a ponta de cada onde as pontas desse triângulo significam ações baseadas em apenas um tipo de valor. Então, por exemplo, aqui no topo desse triângulo, eu estou representando a natureza em função dos seus valores intrínsecos, ou seja, eu estou considerando essencialmente nessa questão do valor da natureza por ela mesma. Na ponta aqui à direita, eu estou considerando que a natureza tem um valor para a sociedade, um valor utilitário para a sociedade, né, que é aquela noção de serviços ecossistêmicos. Agora, o que tem de novo aqui, que eu estou colocando um outro eixo, que é Nature as Culture, né, que seria um eixo no qual a gente valora a natureza em função da relação que a gente tem com ela, no sentido de que a intenção agora é viver em harmonia com a natureza, o que, de certa forma, está entremeado com o valor utilitário e com o valor intrínseco também. Então, essa ponta desse triângulo, ele está aqui num estágio intermediário, né, que à direita a gente tem mais valores morais intrínsecos, né, o valor de existência da espécie, né, a espécie deve ser preservada porque, enfim, é uma espécie, se ela existe a gente não tem direito nenhum de levá-la à extinção, né, que está mais aqui nesses valores morais. Aqui à esquerda a gente tem os valores mais instrumentais, utilitários, e aqui no meio a gente tem essa questão aqui dos valores eudaimônicos, que parece um palavrão, mas que é o que a gente chama, acho mais fácil de entender, como os valores relacionais. O que são esses valores relacionais? Eu escrevi porque eu acho que é mais fácil a gente entender lendo. Então, são aqueles valores que são considerados adequados para uma boa qualidade de vida, o que depende de sociedade para sociedade, não apenas levando em conta o desejo de ser feliz num determinado momento, né, que seriam os valores hedônicos, mas principalmente buscando viver em harmonia com o ambiente e com as demais espécies. Eu não estou colocando aqui natureza, né, porque aqui entende-se que a gente é parte da natureza, né, mas viver em harmonia com o ambiente na qual a gente vive e com as demais espécies com as quais a gente interage. Isso envolve valores morais, o que é certo e errado de ser feito, e envolve conceitos de justiça, de boas práticas, de equilíbrio e de harmonia como um todo. Então, aqui, a gente está falando, né, do viver em harmonia, né, de quais são os valores morais que estão por trás do que é viver em harmonia, e obviamente que isso vai variar de uma sociedade para outra sociedade, né?
Inclusive, eu comentei sobre esses valores relacionais numa palestra onde participou um índio, né? E eu estava falando aqui que eu estava tentando dar alguns exemplos, né, de valores relacionais. Então, para me sentir bem, eu quero reduzir o meu impacto no ambiente. Então, por exemplo, eu faço reciclagem em casa, economizo água, ando de bicicleta na medida do possível e tento adotar uma dieta mais próxima da dieta vegetariana, né? Enfim, para reduzir o impacto de pastagem, etc. E aí o índio em questão falou assim, não, mas carne para a gente é essencial, quer dizer, o ser vegetariano para ele não era uma coisa importante, na verdade, dentro do entender dele, a caça, né, toda a parte cultural da caça, inclusive o social da caça, o consumo da carne, fazia parte da cultura dele, que era certo eles caçarem na medida em que eles não estivessem levando outras espécies para extinção. Então, esses valores morais, eles obviamente mudam muito de uma sociedade, de uma cultura para outra. E esses valores relacionais estão muito ligados a conceitos agora que estão em moda, que relacionam o bem-estar humano, né, esse human well-being, com a saúde planetária, né, a saúde do ambiente. Então, a gente sabe que a saúde do ambiente afeta a nossa saúde física, psicológica, social, né? E, ao mesmo tempo, o nosso bem-estar pode também afetar a saúde do planeta. Então, esses conceitos de One Health, Eco Health, o Planetary Health, eles estão muito relacionados, né, com os valores relacionais. Mas, enfim, voltando para o triângulo, eu espero que não esteja alocando muito tempo, já estou acabando. Enfim, a gente tem um triângulo de valoração, né? Tem as pontas, né, onde seriam os valores puros, né, o intrínseco, utilitário, relacional, mas aqui no meio a gente tem combinações dessas coisas, né? Eu acho que todos nós, a gente não é feito, a gente não está nas pontas desse triângulo, a gente está no meio, né? Algumas pessoas se situam, sei lá, nesse eixo, outras pessoas se situam no outro eixo, mas o mais importante de dizer é que, enfim, aonde quer que a gente esteja dentro desse triângulo, né, seja quais forem os valores que estão por trás das nossas ações, a gente pode ter ações positivas em relação às demais espécies, em termos de evitar extinção, em termos de melhoria da qualidade do ambiente em que a gente vive, em termos de manutenção das outras espécies, etc. Então, tem várias formas de agir combinando esses diferentes valores. E aqui nesse triângulo, assim, alguns eixos, né? Então, quando você vem da esquerda para a direita, a gente aumenta essa dicotomia homem-natureza. Então, dentro da noção de natureza como cultura, a gente tem a sobreposição total daquele sistema natural com o sistema humano, né? o biológico com o humano. Quando a gente vai para a direita, seja no utilitário, seja no valor intrínseco, a gente reconhece que existe uma dicotomia, ou a gente reconhece não, a gente considera que há uma dicotomia entre homem e natureza. Quando a gente vai de cima para baixo, a gente aumenta o valor utilitário, né? Então, lá em cima, zero o valor utilitário. E à medida que a gente desce, seja com valor relacional, seja com valor utilitário, o commodity, né, a gente está aumentando esse valor utilitário. Mas, como eu estava falando, assim, existem diferentes tipos de cenários, né, dentro desse triângulo que permitem com que a gente faça boas ações, né, ações equilibradas em relação à nossa relação com as demais espécies. E só para terminar, né, eu já discuti isso com os meus alunos de graduação aqui da biologia, e dentre dos exercícios que a gente fazia presencialmente, e a gente conseguiu fazer inclusive virtualmente esse ano, eu perguntava para os alunos assim, onde que eles se situam, né? Então eu perguntava para eles marcarem, né, aonde que eles se situam dentro do triângulo, né? Eles como pessoas, né, individualmente, né? E eles se situavam, em geral, mais perto desse
valor mais utilitário, digamos, do triângulo. E aí, quando eu perguntava para eles aonde que eles gostariam de se situar, né, onde que, em termos de ação, né, e aí a gente percebia que havia uma migração das pessoas para o ponto mais central aqui do triângulo, né, combinando um pouquinho desses 3 valores, ou muitos alunos já indo muito mais para os valores relacionais, né, eu achei bastante interessante isso. E aí eu pedi para eles desenharem na lousa, né, isso aqui são fotos de lousa, o que seriam as cidades ideais, aí que vocês percebem aqui que a cidade ideal, né, dos alunos, assim, tem um rio aqui com as matas ripárias protegidas, tem fragmentos, as áreas de habitação humanas parecem ilhas, né, não cidades de fato, né, painéis solares, então a gente tem uma natureza entremeada com as áreas de habitação muito importante, né. Aí a gente pedia para eles desenharem diferentes sistemas, né? Zonas costeiras, zonas ribeirinhas, e aqui tem as zonas ribeirinhas aqui também, que chama atenção, né? Muito verde, né? Muita natureza. As áreas produtivas são áreas de agrofloresta, né? Com babaçu, açaí, mas não monoculturas, né? Bichos, né? Muitos bichos representados, energia eólica, né? Então, assim, uma visão bem... um pouco romantizada, né, com densidade demográfica baixa, né, mas é importante dizer que essas variações de valores, né, que estão por trás da nossa ação em termos de conservação da biodiversidade, elas variam ao longo do espaço, ao longo enfim, mesmo dentro da nossa cidade, a gente vai ter pessoas, né, e aí, assim, vai ter vários fatores, entre fatores de educação, de idade, possivelmente até sexo, né? Vários fatores vão influenciar a forma como a gente vê e se relaciona com as demais espécies, ou com a natureza, né? E essas variações são absolutamente normais. O que é importante é que, se a gente quer, de fato, achatar a curva de perda de espécies ao longo do tempo, né, esses cenários futuros, e é para isso que existe a Convenção da Diversidade Biológica, é para isso que existe o IPBS, né, se a gente quer planejar cenários futuros em que a perda de biodiversidade de serviços não despenque, como está aqui, nesse eixo retilíneo para baixo, a gente tem que fazer uma série de ações, né. Algumas dessas ações estão relacionadas com valores mais intrínsecos, como ações de conservação, outras estão relacionadas a reduzir o nosso impacto, né, o que pode estar relacionado tanto a valores relacionais quanto à possibilidade de uso renovável desses recursos, então valores mais instrumentais, mas enfim, é um conjunto de ações que é necessário para a gente, de fato, conseguir achatar essa curva de perda de espécies. Eu acho que foi muito mais longo do que eu imaginei que seria, mas era isso que eu queria colocar de início, se é que vocês estão sobrevivendo aí.